Pronto, começou então a gravação, Thiago. Hoje a gente, né, então nós vamos aí para o nosso segundo encontro das aulas preparatórias, né, para o vestibulinho, que acontece na semana que vem, dia 15. E só para, né, revisar um pouco aí a última aula, né, que foi mês passado, foi no mês de maio. Então, nós fizemos a parte de concordância verbal e nominal, que é um conteúdo de gramática que tem aparecido com certa frequência nas provas. E até para dar uma dica para você, Tiago, eu acho que no que você tem que se focar mais, pensando em concordância verbal, são principalmente as regras em assim, que é a regra geral, né? Mas justamente tentar se atentar quando tem as inversões de ordem. Lembra que eu comentei na última aula sobre o sujeito pós-posto, que é quando o sujeito vem depois do verbo? Está lembrado disso? Sim. Então, aqui, Hum? por exemplo, ó, foram interessantes as primeiras impressões, né? Quem foram interessantes? As impressões, ó, ela está depois, e mesmo assim continua valendo a concordância do verbo. Então, geralmente é nesse sentido que tem aparecido, né? Dando uma olhada. Então, a parte de gramática da prova do vestibulinho, ela não é, no final das contas, tão difícil assim. Ah, uma outra coisa também que tem aparecido, quando o núcleo do sujeito, ele é partitivo, né? Que nem aqui, por exemplo, ó, um grupo de alunos, é grupo que é o núcleo. É aquela ideia de sujeito partitivo. Então pode ver que aqui, ó, assistiu está no singular porque grupo está no singular. Então, outra coisa importante, o que que você tinha falado? Falou comigo, Rafa? Não, não, eu achei que você tinha falado alguma coisa na verdade, foi algum ruído aí do som, ó. Então, ó, aqui é uma outra coisa também importante, quando tem esse núcleo, né, que é partitivo, a regra que envolve porcentagem também é importante. No geral, Tiago, o que a gente falou na última aula foram as regras que aparecem mais, né? Inclusive aquela dos verbos impessoais, eu diria que essa última, que é dos fenômenos meteorológicos, é a menos importante, é a que menos aparece. Agora, essa primeira, lembra dela? Quando o verbo haver e o verbo fazer indica passagem de tempo, e a segunda, quando o verbo haver tem sentido de existir ou de ocorrer, né? Lembra que o verbo ele fica no singular, já que é um sujeito inexistente, já que não tem sujeito, então ele não vai respeitar nenhuma concordância, ele vai permanecer sempre no singular. Lembra disso que a gente falou na última aula? Lembro sim. Então, são essas as regras principais. E da concordância nominal, Thiago, eu diria que é uma matéria que aparece menos, tá? Por quê? Porque a concordância nominal, ela tem as regras, mas as regras, elas geralmente têm muita exceção. Então, e as exceções, elas são inclusive até muito variáveis, né? Tem, ó, gramáticas que aceitam de uma forma, tem gramáticas que aceitam só de outra. Então, Sim. assim, como é muito disperso isso, esse conteúdo ele cai menos. Agora, com concordância verbal, as regras elas são mais assim arregimentadas, né? Elas são mais certeiras. Então, acaba caindo mais no final das contas, né? Acho que da concordância nominal, o que que você tem que mais lembrar é aquela regra que tem a ver com quando você inverte o predicativo do sujeito e o sujeito. Lembra? Olhando aqui o slide, lembrou mais ou menos o que a gente falou na última aula? Hã? Sim. Então, né? Ó, aqui pode ver que por conta desse artigo A e por conta desse pronome essa, tem que ter a concordância no feminino, ó. É proibida a entrada. Não era necessária essa atitude, né? Agora, aqui no primeiro, é proibido entrada. Pode ver que como não tem o artigo a ou pronome antes do entrada, a gramática permite que você deixe então como é proibido entrada, ou poderia também estar no feminino. É proibida entrada, beleza? Então Ne- tem essa variação. O que que você perguntar? Nesse caso aqui do primeiro exemplo, é proibido entrada sem máscara. No caso, a gramática ela permite, mas se caso eu colocasse é proibida entrada, estaria Tá certo também? certo, tá certo. É que a gramática fala assim, Thiago, quando tem esse determinante, esse artigo, esse pronome antes, você não tem escolha. Tem que concordar em gênero e número. Quando não tem
esse determinante antes, como é o caso aqui da primeira frase, você pode manter no masculino, ou você pode, quer dizer, perdão, você pode manter no feminino, né, que seria a concordância mais lógica, ou você pode deixar no masculino. É proibido entrada. Tá? Então, percebe até por que que se cobra pouca concordância nominal? Porque tem muita regra que se aceita muita coisa, né? Uhum, Então, agora, o que que de fato assim não tem discussão, né? Não tem essa ideia de uma gramática aceita de uma forma, outra gramática aceita de outra, então não tem muito o que cobrar. É aquela diferenciação, Tiago, entre palavras que são tanto advérbios como adjetivos. Lembra disso que a gente também comentou na última aula? sim. Quando for advérbio, não tem variação, porque advérbio não varia. Aham. Quando for adjetivo, adjetivo varia. Então vai ter concordância de número singular e plural, e vai ter concordância de gênero, masculino e feminino. Então, acho que um bom exemplo disso é a palavra meio, né? Quando meio for advérbio, ou seja, tiver sentido de intensidade, de um pouco, é advérbio. Então, não pode variar. Ele andava meio triste, meio adoentada, né? Perdão, meio adoentada, né? Ela andava adoentada, né? Meio adoentada. Olha só, é um pouco a intensidade, é o advérbio. Agora, o relógio marcava 2h30, né? Metade de uma hora, aí tem que ser feminino, porque é um adjetivo, e adjetivo tem variação. Acho que o exemplo mais aí marcante é da palavra anexo, lembra dela? Quando Sim, ela está sozinha, ela é só um adjetivo. Seguem anexas às fotos, fotos anexas, né? Então aqui, ó, ela é um adjetivo. Então ela tem variação de gênero e de número. Quando ela vier acompanhada dessa preposição em, ela já deixou de ser um adjetivo. Ela se tornou uma locução adverbial. Se tornou um advérbio. Então ela deixa de ter variação. Seguem em anexo às fotos da festa. Eu diria que são essas regras, Thiago, que mais podem aparecer, porque essas regras, elas não têm variação, né? É assim porque tem a ver com variação de classe de palavras, tá bom? certo. Então, fizemos aí uma pequena revisão, né, da nossa última aula, né, que foi feita lá no, acho que era comecinho de maio, né, se não me engano, tá bom? Então, era basicamente isso. Agora vamos então para o conteúdo novo. E um conteúdo, Thiago, que, assim, pelo que eu tenho visto nas últimas provas, né, já que a gente tem acesso às provas, tem caído muito, muito, tá? Muito mesmo. E você lembra o que que, o que que é semântica? O que que a semântica ela trata? Você que é um cara aí que estudou bastante para concursos e tal, como você próprio falou, A semântica, ela está um pouco relacionada ao sentido, né? um pouco não, totalmente relacionado ao sentido, né? A semântica ela é justamente a área da gramática que estuda o sentido das palavras, tá? Então ela vai estudar relações de sentido, beleza? Ah, só te cortando um pouquinho. Pode falar. Você falou em relação às provas, né, que você tem acesso. Eu já procurei em todos os lugares provas passadas do vestibulinho. Eu não encontro, não encontro. Tá. Não, mas a gente também não pode compartilhar, viu, Thiago? O Ah, colégio não pode, tá? A gente, como professor, tem acesso, mas o colégio não pode compartilhar. O então que que no eu caso, sugiro para você? ele nunca compartilhou também essas provas então na internet, né? Por Não, isso não, que não, não pode. Exato, não pode. O que que eu sugiro para você? Pega alguma prova da VUNESP e resolve. Porque é o as que eu provas da VUNESP, ela tem a mesma linha. Então, por exemplo, pega o vestibular da Unesp, do final do ano passado, e tenta resolver sozinho as partes de português, matemática e física, porque é na mesma linha. É claro que um pouco mais fácil, né? Porque é um vestibulinho para curso técnico e não para curso superior, então é um nível um pouco mais fácil. Mas tenta resolver as partes de português, física e matemática da prova da Unesp do ano passado, porque a linha adotada é a mesma, tá bom? falar que a prova da Unesp tem um grau de dificuldade menor. Não, não, o contrário. A Ah, prova do vestibulinho do técnico tem um grau de dificuldade menor do que o da Unesp do ano passado. entendi. Porque o da Unesp é para ingresso em curso superior, né, Thiago? Então, tende a ser mais difícil, obviamente, né? Tá bom? Fechou. Então, eu aconselho você a fazer isso.
Eu acho também, Thiago, que devem ter algumas provas de outros vestibulares, outros concursos que a VUNESP prepara, porque a VUNESP ela tem muita prova, né? Ela tem muita instituição que faz vestibulinho, né? Que faz ingresso por ela. Então, de repente, pesquisa essas outras, porque o nível é bem, os conteúdos são bem parecidos. O que vai mudar muitas vezes é o nível de uma coisa para outra, tá bom? Eu encontrei algumas provas até da própria Fundação Salvador Arena, Só que da faculdade, né? para quem vai ingressar no ensino médio, para. Boa. Ó, do ensino médio é uma boa, porque o nível é bem parecido, tá? O nível é bem parecido. Então, pega. Eu não sei se na do ensino médio tem física. Tem também? Acho que é só matemática e português, não é? Tem também física. Eram poucas as questões, né? Eu lembro que tinha uma prova lá que tinha acho que duas questões de física. Entendi. Mas pega essas provas e resolve, porque o nível de fato é bem parecido, tá? Sim, Do ingresso para o ensino médio e para o ingresso no técnico são provas bem, bem semelhantes no que elas se propõem, tá bom? Mas de fato, viu, Tiago, as provas do vestibulinho do técnico não podem ser liberadas na internet ou para aluno ou para candidatos, tá bom? tá bom, suspeitei. É. Então, ó, vamos aqui para. Mas, ó, eu trouxe algumas questões. Algumas questões eu posso compartilhar com vocês aí, né, para resolver juntos e tal, para a gente ter uma preparação em relação às questões, tá? Então, aqui eu peguei algumas questões que são da prova do vestibulinho mesmo, para falar dessa parte de semântica. Então, vamos lá. Lá. Semântica, Thiago, então você já falou aí que é a área da gramática que se preocupa, né, que estuda a formação do sentido das palavras. Então, ó, eu trouxe aqui um mapa de conceitos para a gente passar um pouco por eles. Você lembra de todas essas palavras que estão colocadas aqui nesse mapa? Antônimos, sinônimos, algumas eu lembro, algumas ficam, por serem palavras parecidas, e aí às vezes a gente se confunde alguma. Sinônimos e antônimos, tranquilo. Essa daí acho que é que todo mundo lembra, né? Ouve essas duas palavras desde o Fundamental 2, né? Mas, ó, vamos lá então. Aqui tem algumas relações de semelhança entre elas, tá, Tiago? Então, olha só. Quando a gente fala de sinônimos e antônimos, elas são opostas. Porque o que que é sinônimo? Sinônimos são palavras de sentidos semelhantes. Então, por exemplo, alto e grande. É claro que tem diferença no sentido, porque grande às vezes pode ter relação de grandeza, né? Aham, De grandeza no sentido de caráter, né? De importância social, mas dá para utilizar como sinônimo. Dá para falar que uma pessoa é grande e uma pessoa é alta. Dá para ter sentido de altura nos dois casos, né? Educado e cordial, né? Porque cordial também tem um sentido diferente de educado. Cordial também pode ter um sentido de cordialidade, no sentido até de uma manifestação de inferioridade, né? Vamos lembrar que, por exemplo, o homem cordial é um conceito lá do Sérgio Buarque de Holanda que tem a ver com essa ideia de ser adepto, ser cordial com aquilo que lhe interessa, né? Então, assim, são sinônimos, mas é aquela ideia, sinônimos são sentidos semelhantes, não iguais. aham, Antônimos, Tiago, igual você já bem falou, são palavras de sentidos opostos, né? Contrários. Então, por exemplo, alto e baixo. Beleza? Alto e baixo, ó, alto e baixo são sentidos contrários em relação à altura da pessoa, tá? Educado e estúpido também são palavras opostas, né? Se educado e cordial são sinônimos, educado e estúpido são sentidos contrários, né? Tem a ver justamente com essa oposição, com essa contrariedade de sentidos, beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo de antônimos. Agora, isso daqui é muito fácil, eu sei, né? Acho que vai complicar um pouco depois que chegar nos outros conceitos, mas como que pode cair essa relação de sinonímia e antonímia quando a gente fala de provas da VUNESP? Tiago, olha só essa tirinha aqui, ó, do Duque, né? Essa tirinha ela trabalha com relação de sinônimo e antônimo, ó. A gente percebe, vamos primeiro analisar os elementos não verbais, tá? O que que são elementos não verbais? Aqueles que não são escritos, né? Aqueles que têm a ver com imagem, som, é que na prova não vai ter som, mas principalmente sim. com imagens.
Então a gente percebe que tem uma situação do que aqui, Thiago? De uma entrevista, não é? E a Sim, gente percebe também que o sujeito de terno verde, ele ocupa uma posição superior ao de terno azul. Por quê? Por conta da altura, do tamanho, perdão, do encosto da cadeira, né? Quando até você vai comprar uma cadeira na Amazon e tal, você entra lá para buscar, pode ver que elas se diferenciam por essa nomenclatura, né? Cadeira diretor, cadeira gerente, né? Tem a ver com a altura, né? Com o tamanho ali do encosto. E a gente percebe que a cadeira dele, ó, é maior do que a do sujeito que está sendo entrevistado. Então tem uma relação entre esses dois que o de terno verde ele ocupa uma posição superior, ele está olhando um currículo. Esse papel aqui que ele está folheando é justamente o currículo deles, né? Os dois estão de terno, então essa situação retratada tem a ver com grau de importância, né? Aí esse sujeito de verde ele fala assim, ó, velhas práticas, métodos arcaicos, costumes antigos, concepções ultrapassadas. Sem dúvida, o senhor tem todos os pré-requisitos para fazer parte do nosso novo partido, né? Então, imagina que uma questão vai nesse sentido e pergunta qual a relação de sinonímias e antonímias para a construção do sentido crítico dessa tirinha? Bom, aqui tem vários sinônimos, né, Tiago? Velhas práticas, métodos arcaicos, costumes antigos e concepções ultrapassadas. Tudo isso é sinônimo, né? sim, Ou seja, tem a ver com ideias antigas, antiquadas, né? Então, tudo isso é sinônimo. Qual é a relação de antonímia para construir o sentido crítico? Quando ele fala ali, ó, fazer parte do nosso novo partido. Ou seja, é a ideia de que não acontece uma atualização, porque novo é oposto, é antônimo a velhas, arcaicas, antigos, ultrapassados. Então é a ideia de que a política, olha só a crítica que ele aponta, de que a política brasileira, ela não se renova. Ela ainda tem como uma condição de status quo, é, pessoas que fazem parte das elites brasileiras que estão no poder há muito tempo. E essas elites, elas têm velhas práticas, métodos arcaicos, costumes antigos, concepções ultrapassadas e assim por diante, né? Então, perceba que ele utiliza sinônimos e antônimos para justamente criar o viés crítico que está sendo colocado pela tira. Então, deu para entender como que esses conceitos de semântica eles aparecem na prova? sim. Sim? Aham. Ficou alguma dúvida nessa? Quer comentar mais alguma coisa? Não, você deixou bem explicado. Então, ó, vamos aqui para o próximo conceito, então. Próximo conceito, Tiago, agora vamos aqui para o lado direito. Ó, não sei se aparece meu mouse quando, porque eu não estou projetando tela, eu subi o arquivo. Tá aparecendo meu mouse para você? Mouse não. Não? Mas, ó, então, deixa eu ver se eu mudar aqui, ó. Agora aparece? Eu fazendo aqui? Não, Não? Oxe, nem não. eu, se eu riscando aqui? Caramba, achei que aparecesse. Mas, ó, vamos aqui para a direita. Hiperônimos e antônimos. Esse daqui também não é difícil não, tá, Tiago? Porque hiperônimo, vamos pensar na raiz da palavra. É o que eu falo, às vezes saber o básico de grego te ajuda muito, tá? Então, por exemplo, sema de semântica, sema é sentido, tá? Hum, E mimo é palavra. Então, ó, pode ver, sinônimo, esse sim aqui, SN, vem do grego que significa síncrono, síncrono, sentido síncronos, né? Olha só, palavras de sentido síncrono, ou seja, que são semelhantes. Antônimo, esse anti vem do prefixo grego anti, que é contrário, ou seja, uhum. palavras opostas. E hiperônimo e hipônimo, o que que significa esse hiper e esse hipo? O que que significam esses dois prefixos aqui? Hiper. Isso. Quando você pensa em doenças, dá para saber aí também o que que significa. Por Hipertensão. exemplo, hiperglicemia, hipertensão, o que que significa? Pressão alta, né? Isso, hiperglicemia é quando a glicemia está alta. E hipoglicemia ou hipotensão é quando a pressão está baixa e quando a glicemia está baixa,
né? Perfeito. Então, Tiago, hiperônimo são palavras de sentido abrangente. Hipônimo são palavras de sentidos específicos. Só que elas têm uma relação de dependência entre elas. Por exemplo, banana, maçã e abacate são frutas. Aham, Então, fruta é hiperônimo. entendi. Banana, maçã e abacate são hipônimos. É, automóvel e do outro lado, carro, motocicleta e sei lá, só essas duas, tá? Carro e motocicleta são automóveis. Então, automóvel é hiperônimo, né? Automóvel é hiperônimo. Carro e motocicleta é hipônimo, porque está dentro de automóvel. Deu para entender essa relação? Sim. Sim, é É, bem tranquilo. é como se o hipônimo fizesse parte do hiperônimo. Perfeito, é isso. Só que não falei, pode ver que tem uma relação de dependência, porque a gente pode falar, por exemplo, assim, ó, banana nanica, prata, banana maçã, elas são tipos de banana. Então, Aham, nesse contexto, pode ver que já mudou. Banana se tornou hiperônimo, enquanto verdade. os tipos da banana são os hipônimos. Então, para você falar se uma palavra é hiperônimo ou hipônimo, você depende de um referencial, né? Você tem que saber a que ela está se referindo. Deu para entender essa relação? Sim. Né? Então, ó. Olha só uma tirinha agora que trabalha essa relação de hiperônimos e hipônimos. Ó, essa daqui é uma tirinha do Armandinho, né? E toda a tirinha do Armandinho, ela trabalha muito com essa questão da inteligência, da ironia, da sagacidade da criança, né? Porque nas tirinhas do Armandinho cai muito em prova. Você deve ter feito alguma questão com tirinha do Armandinho aí nas provas Sim. que você já fez aí, né? A criança está sempre em foco. O adulto, ele ou só é mencionado ou aparece em tipo as pernas, né? Ele não aparece por inteiro, porque o que interessa nas tirinhas do Armandinho é essa sagacidade da criança. Aí, ó, o, o adulto fala assim, ó, esta campanha é contra a raiva. É importante vacinar cães e gatos. Mas anfíbios não têm raiva. Aí ele, o senhor que pensa, chama ele de perereca para você ver, né? Porque olha só, aqui claro que tem a relação de sapo, perereca, né? Chama ele pelo nome fêmea, porque perereca em tese é a fêmea de sapo e assim por diante. É... então assim, tem essa relação. Mas onde que está a relação de hiperônimo e hipônimo aqui, Thiago? De perônimo e. Sapo e perereca são tipos de anfíbios. Então, anfíbio é hiperônimo. Sapo e perereca são os hipônimos, né? Beleza? Então, eles têm sentidos aí, né, contrários, né? Perdão, contrários não, perdão. Eles têm sentido de ou mais abrangente ou mais específico. Tá bom? Deu para sacar essa ideia, beleza? Do hiperônimo e hipônimo? Sim? Certo. Ó, vamos voltar aqui então. Polissemia e ambiguidade. Em tese, Thiago, são a mesma coisa, tá? Polissemia e ambiguidade. Alguns materiais vão falar que polissemia é quando o duplo sentido ele é proposital. Por exemplo, propagandas. Textos publicitários, eles propositalmente criam duplos sentidos. É proposital, né? Aham, É uma coisa que é pensada, é planejada, porque tem a ver com a propaganda. Ambiguidade é quando aquilo se caracteriza um erro. É quando cria um duplo sentido não proposital e isso cria uma confusão de leitura. Mas, ó, por via das dúvidas, entende como sinônimo polissemia e ambiguidade? Porque, assim, são alguns materiais que citam essa oposição de um para o outro, tá? Mas você pode entender como uma coisa só. E você sabe o que é polissemia e ambiguidade, não sabe? É quando algo tem mais de um sentido, não é? certo. Então, ó, vamos lá. Vamos pensar aqui, então, nessa relação de polissemia e ambiguidade. Vamos ver, ó. Primeiro um exemplo de quando a polissemia ela é utilizada de maneira proposital. Olha só, isso daqui é uma campanha publicitária que claramente tem uma finalidade de estimular denúncias, né, contra casos de abuso infantil.
né? Já dá para perceber claramente, porque a imagem do ursinho remete à inocência da criança, então claramente visa aí conscientizar sobre o abuso infantil, incentivar denúncias e assim por diante. Então, olha só, exploração sexual infantil, dá pena. Pena de 1 a 12 anos de prisão. Qual é a palavra aí que é polissêmica e ambígua de maneira proposital, Thiago? Pena? Pena, porque pena pode ser muita coisa. Pena pode ser a pena da ave, mas não é com esse sentido que a propaganda aqui tá brincando. Pena Hum, pode ser pena de prisão, né? Uma consequência legal. E pena pode ser de ter dó, né? Ter pena, ter dó da pessoa. Então perceba aqui, ó, que é com esses dois sentidos que está brincando. O hum, pena de dar dó da criança, porque é algo que machuca a criança, porque é algo terrível para a criança, e o pena no sentido de cadeia, porque pode ver que aqui, ó, quem são os responsáveis por essa propaganda? Polícia Militar, Polícia Civil. Então, assim, tá falando das consequências legais da exploração sexual infantil, né? Então, nesse caso, Tiago, é proposital, porque é uma propaganda, é um texto publicitário. Agora, nesse daqui, não é proposital. Por que que não é proposital? Qual que é o gênero aqui desse texto? Isso daqui não é uma placa. A aham. placa, ela não pode ser ambígua. A placa, ela não pode ser polissêmica. Ela não pode deixar na dúvida o que é para fazer. E aqui aconteceu. Então, isso se caracteriza, na verdade, como um erro. Beleza? Ó, por exemplo, ali. É expressamente proibido o comércio ambulante neste município sem alvará. Tem uma ambiguidade aqui, Thiago. Tem um problema de escrita que gerou uma confusão. Qual é esse problema de escrita? É expressamente proibido o comércio ambulante neste município. Ambulante? Não, comércio ambulante, normal. É uma expressão sem alvará. Porque do jeito que tá no final da frase, qual é o duplo sentido que ele construiu? Que o comércio ambulante sem alvará é proibido ou que o município não tem alvará? O que não faz sentido. Como que o município não vai ter alvará? Mas você Uhum. percebe que pela posição em que o sem alvará tá, ele criou essa ambiguidade? Certo. Então, como que a gente solucionaria esse problema? Colocando o sem alvará próximo do que ele quer de fato qualificar. Então, como que ficaria? É expressamente proibido o comércio ambulante sem alvará neste município. Porque aí fica claro que o comércio ambulante sem alvará não pode, né? Porque é ilegal. Percebe? Então, aqui, ó, já é uma ambiguidade que não foi proposital. É um erro, né? Então, Sim, pode ver que na prova do vestibulinho pode cair dessas duas formas. Ou para você identificar de que maneira é, constrói um sentido para propaganda, enfim, para o texto literário, para qualquer texto que utilize a polissemia como recurso, ou para você consertar o sentido para mostrar onde está o erro, tá? Então pode cair dessas duas formas. Vamos fazer mais um assim. Aqui, ó. Aqui tem mais um caso de uma placa que tem ambiguidade. É proibido estacionar. Se insistir, chama polícia e guincho. Qual é o duplo sentido aqui? proibido estacionar. Se insistir, chama. Se insistir? Insistir a pessoa pode insistir. A ambiguidade tá ali, ó. Chamo polícia e guincho. Por quê? O chamo não está conjugado na primeira pessoa do singular, Thiago? Eu chamo. Aham. Guincho é uma palavra que ela é o que a gente chama de homonímia, que eu vou explicar agora para você. Ela é uma palavra que ela tem mais de uma função. Ou ela pode ser um substantivo, o guincho, que é o caminhão, né, que é aquele artefato que remove carros, que remove coisas, ou pode ser um verbo na primeira pessoa. Eu guincho, do verbo guinchar. Como Então se isso cria. assim, eu Oi? chamo a polícia e guincho. É como se estivesse querendo guinchar a polícia, no caso.
Não, Podia. ele, assim, não, que ele próprio vai guinchar. Chama polícia e guincho. Tipo, ele vai chamar a polícia e ele vai guinchar. Ele próprio vai guinchar quem estacionar Aham, na frente da casa dele, entendeu? Então entendi. é isso sim. Então é essa ambiguidade que está construída aí. Agora, como que a gente desfaz ela? Como que eu transformo uma palavra em substantivo, Thiago? É só eu colocar um artigo. Exato. Então, como que eu fico aqui? Chamo a polícia e o guincho, né? Então, colocar artigos aqui já elimina essa possibilidade do verbo do guincho ser um verbo. E ele vai passar a ser um substantivo. Então, ele vai chamar a polícia e o guincho. Deu para entender isso daqui? Certo. Então, Tiago, a palavra guincho, como eu falei, tem um outro conceito semântico aqui que a gente puxa a partir dela, que é o conceito de homonímias. O que que significa? Ó, vamos lá, o básico do grego. Significa homo, iguais, né? Certo. Homo é iguais. Nimos é palavra. Então, homonímias são palavras iguais, mas com sentidos diferentes. E aí a gente não vai nem entrar nessa discussão, mas pode ter homonímias homófonas, homógrafas ou perfeitas. O que que é homonímia homófona? São palavras que têm o mesmo som, mas a escrita é diferente. Por exemplo, acender. Acender com C é tipo acender a luz, apertar o interruptor. Ascender com SC tem a ver com elevar o nível social, vem de ascensão social, né? Hum. Olha só, é homófona nesse caso, porque o som é igual, mas a escrita é diferente. A homonímia homógrafa é quando a escrita é igual, mas o som é diferente. Então, por exemplo, é, essa daqui é um pouco mais difícil. Quer ver? Nossa, deixa eu ver se eu dou um exemplo, porque geralmente tem a ver com substantivo e verbo também. É que o guincho é uma homonímia perfeita. Nossa, homonímia homógrafa é... Caramba, eu tava com aqui na cabeça. Meu Deus. A escrita é igual e o. É, mas ela é mais restrita. Ela só acontece quando tem diferenciação de substantivo e verbo. Por exemplo, lembrei que eu tinha separado aqui colher e colher. Colher é o substantivo, é o objeto que você utiliza para comer alguma coisa. Colher vem de colheita, né? O verbo colher. Então perceba que nesse caso, ó, homógrafa, a escrita é igual, mas muda o quê? O som. E o sentido também muda. E a homonímia perfeita, Tiago, é aquela em que tanto escrita quanto som são iguais, só os sentidos são diferentes. Então, por exemplo, manga, né? Manga pode ser a manga da camisa, pode ser a manga fruta, né? Banco. Banco pode ser o banco onde você saca dinheiro, pode ser o banco onde você senta, pode ser o banco do verbo bancar. Ah, eu banco meu filho há mais de 10 anos, ou seja, de bancar, né? De dar dinheiro a ele. Então, deu para entender o que que é essa homonímia? Uhum. Ó, essa tirinha, ela tem uma relação de homonímia, mas nesse caso são homonímias homófonas, ou seja, em que o som é igual, mas a escrita é diferente. Olha só, outra tirinha do Calvin. Adoramos cestas e adoramos cestas. Ele brincou com a ideia de homonímias homófonas aqui, né? O que que seria a primeira cesta ali, Thiago, com C no começo e S no meio? Ele está se referindo a essa cesta que eles estão dentro. Perfeito. Esse objeto. O que que seria a segunda cesta? Cesta com S no começo e S no meio. Pô, esse cesta aí eu não É porque é reconheço. uma, é porque é uma coisa muito específica. Cesta com S no começo e S no meio, do jeito que tá aí, pode ver que ele tá deitado no sofá. É aquele cochilinho pós-almoço, sabe? É como se fosse um cochilo, então, cestas. É. Tem até uma palavra em espanhol, né, que dá origem a isso, que é o siesta, né? Que é o cochilinho, é o descanso depois do almoço. Aham. Específico, né? Sim, sim, eu não conhecia. É, e tem os sextas com S no começo e X no meio, que é o dia da semana, beleza? Ele tá até aí com um patinho, né, que é uma boia, ele tá com um óculos de natação, ou seja, ele vai aproveitar a sexta-feira, ele vai nadar, né? Ele vai dar um Almoço. mergulho, beleza? Então, ó, aqui, ó, brinca com essa ideia de homonímias, palavras iguais com sentidos, com significados diferentes. Tiago, aí agora
que a gente já viu todos os conceitos aí semânticos que são importantes e tal para a prova, então a gente agora vai fazer algumas questões que são do vestibulinho, tá? Já que você queria treinar, né, com questões do vestibulinho e tal, então a gente vai agora, né, nesse sentido aí para você treinar bastante. Então, como o tema da aula hoje é só ambiguidade não, é só semântica, então a gente vai treinar agora nesse sentido. Bora lá. Ó, essas questões aqui são do vestibulinho do ano passado. Vamos lá. Livros para ouvir, beleza? Aos 21 anos, Maria Stockler Carvalhosa lembra muito bem quando começou a ter dificuldades em ler palavras escritas na lousa do colégio, no início da adolescência. A situação piorou quando ela não viu uma mochila no chão da sala de aula, tropeçou e caiu. Naquele mesmo dia, em setembro de 2015, sua mãe a levou a uma consulta com um oftalmologista. A garota saiu de lá com um diagnóstico de hidrocefalia cerebral e, ao ser submetida a uma cirurgia, foi vítima de um erro médico que afetou sua visão. De repente, meu mundo virou de cabeça para baixo e nada mais era feito para mim. Eu não podia mais ler, ver filmes, ir a exposições, não conseguia mais lidar com tudo aquilo a que estava acostumada, conta. Então, é a história trágica aí de uma menina que ela teve a perda da visão por conta de uma hidrocefalia, né? Hidro é água, cefalia é cérebro, então é algo relacionado ao acúmulo de, talvez de líquidos, né? Alguma coisa no cérebro que dificultava a visão dela. Ela foi fazer uma cirurgia, né? Deu errado e ela perdeu a visão. Vamos lá então continuar. Maria se viu afastada dos livros que tanto amava, até que no primeiro ano do ensino médio teve como leitura obrigatória a tragédia grega Antígona, de Sófocles, e encontrou um audiolivro em inglês. Após passar alguns anos desconectada das novidades literárias e das redes sociais por falta de acessibilidade, um universo totalmente novo se abriu para ela. E o que era uma paixão se transformou em profissão. Estudante de letras da PUC, né, do Rio de Janeiro, Maria se uniu em 2021 à escritora Beatriz Bracher, à produtora Mariana Beltrão e à artista multimídia Daniela Tomás, para fundar a editora Supersônica, especializada em audiobooks, em audiolivros. Né? Então pode perceber que o texto está falando justamente dessa união das pessoas para que possa, é, 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 como eu posso dizer, para que possam democratizar a leitura. A Uhum. literatura é uma experiência, ao mesmo tempo, de descoberta e de alucinação. Ela nos possibilita estar em outros lugares, habitar outras consciências, imaginar outros mundos. Todos nós criamos imagens de um livro sem estarmos realmente vendo. Escutar um livro é se abrir para uma nova forma de leitura maravilhosa e radical. A voz da pessoa que lê passa a integrar o corpo do texto. Outras partes do livro se acendem nessa ligação, íntima e instável, entre os dois leitores, o que fala em voz alta e o que escuta. O audiolivro é uma experiência de generosidade e atenção, explica Maria Carvalhosa. Né? Então, esse é o ponto central do texto, como a gente foi falando durante a análise. Bom, aí, olha só, exercício do processo seletivo. Na verdade, são vários exercícios sobre o mesmo texto. E acho que até Uhum. você já tinha comentado isso outra vez, Thiago. Você que já fez outras provas da VUNESP, eles têm esse perfil, né? Ao contrário do Enem, que é um texto para cada questão, na Unesp, perdão, na VUNESP é um texto e eles vão fazendo questões de vários níveis, né? Questão de interpretação, questão voltada para conceitos de gramática, né? Então, você conhece bem já o perfil e das provas da VUNESP. Em relação à história de Maria Carvalhosa, é correto afirmar que ela, qual que você marcaria aí, Thiago? Deixa eu ver aqui. Ela passou a gostar de literatura só quando ela ouviu pela primeira vez um audiolivro? Não, Não, o ela já. texto já fala que ela já, exato, que ela já era. Aqui seria. Aí. Tiago, tem coisas aqui que eu não preciso nem falar para você, porque você é uma pessoa né, tá treinada a fazer provas. Mas, ó, olha B, era obrigada a ler textos clássicos. Tem isso no texto?
Não que Não. ela era obrigada, mas cita a tragédia grega Antígona do Sófocles, mas preferia livros modernos em inglês. Cita a questão do livro em inglês? Cita, que foi o primeiro audiobook que ela ouviu do Antígona que só tinha em inglês. Então, olha só, é nisso que a VUNESP ela pega os alunos. Ela coloca coisas nas alternativas que de fato aparecem no texto, mas as afirmações elas não condizem com o que foi contado. Então, olha, você entendeu que sua falta de interesse pela leitura era devido ao problema de visão? Na verdade, não. O problema de visão dificultou que ela continuasse as leituras que ela tanto gostava. Foi vítima de um erro médico? Isso é verdade. E a Mas cirurgia causou hidrocefalia cerebral? Não. A hidrocefalia foi a causa. O erro médico foi na cirurgia que ela acabou ficando cega. Então você percebe que a VUNESP ela gosta de fazer isso. Não só ela, né? Todos os vestibulares fazem isso. Eles pegam coisas que estão no texto para, de maneira proposital, confundir, causar uma dúvida no aluno, para que ele tenha que estar atento à leitura. Então, aqui no seu caso, você marcou aí que está certíssima. Experimentou um afastamento momentâneo e involuntário da prática de leitura. Por que involuntário? Porque numa época em que não se tinha audiolivro, hoje em dia tem uns montes, né? Hoje em dia, você vai lá na Amazon, tem partes lá que vendem só audiobook, só audiolivro. Então, é uma coisa que é, porque assim, hoje em dia existem os montes. Então ali, ó, ela teve essa questão involuntária, não porque ela queria, mas na verdade porque não se tinha acesso ao audiolivro como se tem hoje. Tá? Então, perfeito, legal. Então, você assim, você está bem preparado para essas provas, para essas questões de interpretação de textos. Vamos para outra, então, que ó, tem ainda sobre o texto. Em relação à experiência de escutar um livro, Maria Carvalhosa afirma aqui, ó, agora tem a ver com o final do texto, quando ela está fazendo aquele relato, né? Ó, deixa eu voltar ali antes de você ler as alternativas. Tem a ver, ó, isso é uma coisa importante quando a gente fala de questão de interpretação. É você saber no texto onde que está a resposta. Ela faz o relato sobre a experiência, ó, de ler e ouvir um livro nesse final, quando ela justamente está dando esse relato dela. Pode ver que tem aspas. Se tem aspas, é um discurso transcrito dela própria, né? Qual que você marcaria aí, Thiago? deixa eu ler o letra. É, a letra C. Perfeito. Exatamente, ó. O audiolivro cria uma aproximação entre leitor que empresta sua voz e aquele que escuta. Onde que ela fala isso aqui no texto, Thiago? Aqui nessa Ó, parte. a voz da pessoa, né? A voz da pessoa que lê passa a integrar o corpo do texto. Outras partes do livro se acendem nessa ligação íntima e instável entre os dois leitores, o que fala em voz alta e o que escuta. Perfeito, ó. A questão justamente fala disso. O leitor que empresta sua voz e aquele que escuta, né? Legal. Então pode ver que muitas respostas você encontra inclusive no texto, né? Quando você relê o texto, quando você vai saber identificar, você encontra as respostas no próprio texto. Perfeito. Ó, aí agora talvez vai dificultar um pouco. Olha só essa questão. Pode ver que até agora não tinha nada a ver com conceitos de semântica, né? Até agora tinha a ver com mais uma interpretação de textos do que outra coisa. E essa, Tiago? Ao considerar a literatura uma experiência de alucinação, no terceiro parágrafo, a autora se refere a quê? Ó, Vamos ver. se quiser, a gente volta ali rapidinho para ler essa parte da alucinação, ó. A literatura é uma experiência, ao mesmo tempo, de descoberta e de alucinação. Ela nos possibilita estar em outros lugares, habitar outras consciências, imaginar outros mundos, né? Todos nós criamos imagens de um livro sem estarmos realmente vendo, né? Então, acho que com essa leitura dá para responder de maneira mais fácil. Tá, vamos lá. Eu acredito que seja A.
Perfeito. Habilidade de criar imagens mentais e de se afastar de nossa própria realidade. Tem a ver com o que a gente acabou de ler, né? Então, aqui, Tiago, alucinação é um exemplo clássico de polissemia. A alucinação tem vários significados, inclusive sentidos negativos. Então, a pessoa lê ali a primeira palavra nasceu, ó, confusão. Já marca essa, porque a alucinação, na maioria das vezes, tem a ver com confusão. Confusão entre realidade e não realidade. Agora, no sentido que ela utiliza a alucinação no texto, ó, então, polissemia, aqui já pode ver que tem a ver com conceitos semânticos. Ela está falando, na verdade, da alucinação, que é a habilidade de criar imagens mentais, né? Então, perfeito, ó, acertou mais uma. Cara, você vai gabaritar a prova, hein? Ó, Deus. olha só. Ó, essa daqui, sabe de quando que é essa prova, Thiago? Essas Ah, questões aqui que eu peguei? Do ano passado, do final do ano passado. Então, olha só o que caiu, ó, hiperônimo e hipônimo. Então, aqui, ó, pode ver que já teve duas questões de interpretação e duas que envolvem com sentidos semânticos. Aqui, ó, hiperônimo e hipônimo. A cenário alternativo em que as palavras destacadas têm relação de hiperônimo e hipônimo. Vamos ver se daqui você vai acertar. hum, ah, bom, eu acredito que seja a letra D. E, e é mesmo. Porque, Tiago, olha só. Vamos lá. Tem alguma relação semântica na A, entre as palavras em negrito ali, ó, dificuldades e escrita? Não, Não tem. Na B, tropeçou e caiu? não, Uma relação de causa e efeito. Nada a ver com aqueles que a gente viu. Aquilo e acostumada? também não. Não. Íntima e instável? Acho que Não. não também, né? Tinha pensado até numa antonímia, mas não, não tem também. A única que tem uma relação semântica é a D, tragédia e Antígona. Deu para perceber porque assim, ó, tragédia é um conceito abrangente utilizado por Aristóteles lá na Poética, que são as obras que tratam das histórias dos deuses, que têm um final trágico e que tem uma coisa chamada catarse. É um conceito abrangente. Antígona é uma tragédia do Sófocles. Então Hã? aqui ó, tem uma relação de abrangência específica, né? Então olha só, às vezes, cara, saber o básico desses conceitos semânticos, você já responde de Sim, maneira direta, essa D né? aqui, eu consegui responder essa D agora Hum. pela explicação que você deu aqui hoje. Essa D eu não conseguiria responder ela nunca. Então, porque eu não saberia, não lembraria o que é hiperônimo e hipônimo, né? Porque às vezes, Rafael, a gente acha que certos assuntos não são tão importantes quando na verdade são. É. E às vezes acha que a prova da VUNESP fica cobrando só gramática, e na verdade não, né? Tem a ver com conceitos de interpretação, né? Inclusive, essa semana eu vou pegar bem nessa questão aqui para dar uma fortalecida no conhecimento nessa área. É. Então, mas agora, por exemplo, ó, essa já é uma questão de ordem, bom, é ainda de ordem de sentido e significado, não tem muito a ver com gramática ainda. Ó, aquele trechinho. Ela nos possibilita estar em outros lugares, habitar outras consciências. A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo da norma padrão de regência por. Isso daqui já é importante. Porque, Uhum. Tiago, ó, não vai dar para a gente ter uma revisão de regência que não vai dar tempo. Mas o que que é regência? Eu sei que você lembra porque você estudou para outras provas. Não sei se eu vou conseguir te explicar com palavras, mas seria a relação de dependência entre. Isso, perfeito. É justamente a análise de dependência, se um verbo ou um nome, porque tem regência verbal e nominal, né? Se ele pede ou não a preposição. Então, por exemplo, assistir no sentido de ver, apreciar, tem preposição a. Ele assistiu ao filme, né? Agora, assistir no sentido de dar ajuda, auxílio, é sem preposição. Então, o professor assistiu o aluno para o processo seletivo, quer dizer que ele deu ajuda, ele explicou, né? Ele deu assistência. Essa daqui é um pouco mais difícil, Thiago. Que Tá. palavra daria para trocar o habitar
por alguma dessas daqui, ó, para justamente manter o mesmo sentido e não mudar a regência da palavra. Então, ó, primeiro vamos voltar para o texto, daqui é importante nesse caso. Tá aqui, ó. É no relato dela, ainda naquele último parágrafo. Ela tá Para- falando sobre o papel da literatura, ó. A literatura é uma experiência, ao mesmo tempo, de descoberta de alucinação. Ela nos possibilita estar em outros lugares, habitar outras consciências, imaginar outros mundos. Ela está falando justamente dessa ideia de estar em outro lugar. E aqui também tem uma outra coisa. Ela fala que tem, a prova falou que tem que manter a mesma regência, habitar outras consciências. Ou seja, tem alguma preposição aqui depois de habitar? Não. Não. Então, não pode ter também a mudança dessa regência. Tem que permanecer transitivo direto. Não pode ter nenhuma preposição depois. Qual você marcaria? Ah, residir? Alojar. Só que aqui, agora que eu tô pensando, né? Palavra sacada sem prejuízo da norma padrão. Ah, tá. Entendi o que ele quis dizer. Desculpa, até eu te induzi seu erro. É, Desculpa, tá, Thiago? Porque era vai mudar, né? Desculpa. É que o que ele colocou assim é tipo assim, ó, analisa também a regência. Porque pode ser que em algumas a regência ela esteja errada. Por exemplo, vamos pegar C, né? Perdão, a D. Eu, na hora de copiar ali, eu coloquei A, B, C, C. E. Pega D ali, ó. Quem ocupa, ocupa algum lugar. Não tem a preposição em, né? É nesse sentido também que ele pediu para analisar. Até entendeu? Eu que induzi o erro, tá? Desculpa. Achei que fosse para manter a mesma regência, inclusive. Beleza? inclusive a que eu falei, no caso, exigia a preposição, não exigia quem reside, reside em algum lugar. Sim, exato, também. Mas eu que induzi seu erro. Aqui ele só pede, ó, para sem prejuízo do normal padrão de regência. Então, além do sentido, porque todas essas, ó, porque pode ver com qual sentido, com qual conceito semântico está trabalhando aqui? Sinônimo, né? Habitar é sinônimo de residir, alojar, estabelecer, ocupar, fixar. Todos são sinônimos. Só que também tinha que analisar a regência. Porque, ó, alojar em, tá certo, quem se aloja em algum lugar. Então também tinha que analisar a regência aqui nesse caso. Não só o sentido, mas também a regência. Eu que induzi seu erro. Mas eu para entender então aqui por que que a B está correta? Sim. Sim. Ó, agora algumas que não são do processo seletivo, mas que tem tudo a ver com os conceitos aí semânticos para a gente finalizar então aqui a aula de hoje. Essa daqui é bem facinha, Thiago, é bem tranquila. Pode ver que tem ali uma tirinha, né? E ele fala, seu Jaime, inspire. Ele é um médico, né? Ele tá ali com o estetoscópio, né? Analisando, né? Ele tá consultando o seu Jaime. Aí o seu Jaime, cheguei na capital sem nada no bolso, dormia debaixo da Kombi, mas acreditei no sonho e hoje sou um bilionário. Putz, lindo, né? Aí, ó, examine a tirinha do cartunista Silva João, publicado em sua conta no Instagram em 2019 e tal. E aí pergunta: o efeito de humor da tirinha está centrado na polissemia de um termo. Qual termo? Inspire. Perfeito. Por quê, Tiago? Na polissemia, porque inspire pode ser o ato de inspirar, né? Respirar, né? Inspirar, né? Respirar, inspirar. E é isso que ele estava pedindo. Mas o Era. inspire, ele acabou utilizando como, né, no sentido de, ó, me inspira aí, né? Tipo, fala uma coisa bonita. Exato, fala uma coisa bonita. Beleza? Mas essa daqui tranquila, né? Bem facinho, né? Tem a ver com polissemia. Beleza? Beleza. Ó, essa daqui já é uma questão de um nível um pouco mais elevado. Ela é uma questão de uma segunda fase de Unesp, tá? Não tem questões dissertativas na prova do vestibulinho, mas acho legal mesmo assim fazer essa questão para você treinar um pouco. Então, olha só. A VUNESP também tem muito isso às vezes, viu, Tiago? Eles explicam um conceito para não restar dúvidas. Então, pode ver que eles pegam um trechinho aí do Bechara, né, que inclusive faleceu aí faz umas 2 semanas, e eles colocam
ele explicando o que é homonímia. Mas você sabe o que é homonímia? A gente já viu ele anteriormente. São palavras de mesma escrita e tal, mas com sentidos diferentes. Aí ele fala assim, ó, propriedade de duas ou mais formas inteiramente distintas pela significação ou função terem a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas dispostos na mesma ordem e subordinados ao mesmo tipo de acentuação, como, por exemplo, um homem são, São Jorge e são várias as circunstâncias. No primeiro, Tiago, um homem são, esse são é um adjetivo, não é? Porque vem no sentido de sanidade, né? Certo. São Jorge, né, seria aí essa contração de santo, né? O são que a gente utiliza para designar santos. E o são várias as circunstâncias, o são é verbo. Então pode ver que são homonímias perfeitas, porque tem todas a mesma escrita, os mesmos sons, mas têm sentidos diferentes. Ela é possível sem prejuízo da comunicação, em virtude do papel na significação de uma forma, como sucede com são nos exemplos dados. Aí ele fala assim, ó, no item A. Na tirinha de Calvin, de que maneira o efeito de humor decorre em larga medida deste fenômeno linguístico? Aí, Tiago, a prova da Unesp colocou quatro tirinhas do Calvin e você tinha que indicar para ela onde estava, em qual tirinha aparecia a homonímia e explicar o sentido da homonímia. Tem alguma homonímia nas tirinhas um e 2? É porque para mim a imagem tá muito ruim, Rafa. Tá muito ruim? Então, ó, eu vou ler aqui, ó. Não Na consigo primeira ler. tirinha, o Calvin chega, abre a porta. Mãe, quando sai o almoço? Aí ela, mais tarde, Calvin, estou ocupada. Aí ele começa a berrar, né? Mas eu tô com fome agora, eu quero comer. Aí ele recebe um mapa para a geladeira. Hilário, né? Tá sem graça. Mas tem homonímia aqui? Não percebi. Não Não. tem, não tem. Olha essa tirinha 2, ó. Ele cavando, né, um buraco, ó, cava, cava, bate, bate. Aí a mãe chega desesperada, gritando, né? Calvin, o que você está aprontando no nosso quintal? Aí ele, estou fazendo um quebra-molas. Quebra-molas é uma palavra que a gente utiliza para lombada. É uma outra Olha, palavra para lombada. Tem homonímio aqui? não. Vamos agora então para a tirinha 3. Essa daqui de fato tá meio ruim o tamanho, né? Ó. Ele está estudando com um amigo dele, né, que é o Haroldo, o tigre, e aí ele fala assim, né? Ele está estudando matemática. 2 milhas marítimas é igual a 2 nós. Aí ele pergunta para o Haroldo, o que é nós? Aí o Haroldo, eu e você, por exemplo. Eles olham para o caderno de matemática, sabe, eu não entendo nada de matemática. Tem homonímia, né? Tem homonímia nessa, Thiago? Nós Exato. Porque o que que é o nós que aparece no caderno de matemática? seria a medida, né? Unidade de medida, Medida. não? Isso, da unidade de medida marítima. Perfeito, é isso mesmo. E o nós que o Haroldo entende e fala para ele é o nós de pronome, né? Eu e você. Então você já matou, é nessa mesmo, porque na última não tem, tá? O que que foi? É engraçado. O que é nós? É, somos nós mesmos. Pior que essa é engraçada mesmo. E ali tá a Emo- homonímia, né? Então, perfeito, você acertou. Aí o item B da Unesp, a gente não precisa fazer, mas ele fala assim, ó, elabore duas frases nas quais apareçam termos que, com significados diferentes, tenham a mesma forma gráfica e fônica, ou seja, era para usar homonímias perfeitas, mas ele fala que tem que ser diferente das que foram utilizadas pelo Evanildo Beccaria nos exemplos. Tiago, dava para fazer um monte de frase aqui, né? Dava para utilizar, ó, coloquei até exemplo. Olha só as que eu coloquei ali. Não comunicar um atraso é falta de educação. Foi um belo gol de falta, né? Então, olha só, falta pode ser ausência ou falta pode ser o gol de falta, o modo com que o gol foi feito, né? Ó, homonímia perfeita. É com muito pesar que comunicamos o falecimento de nosso diretor. É necessário que cada é necessário pesar cada peça do estoque. Ó, o primeiro pesar é justamente uma lamentação. O segundo pesar é a ação do verbo pesar, de, né, quantificar o peso, né, de massa. Então, coloquei ali dois exemplos, então, de homonímias perfeitas, beleza? Fácil, né? Tranquilo.
Vamos para a próxima, que também é uma questão ali de semântica. Essa daqui dá para fazer de boa. Olha só. Então, tinha um texto um, né, que é uma campanha contra a dengue, ó, Secretaria Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em São Paulo. Se você não se cuidar, se você não cuidar, o bicho vai pegar. Aí tem o mosquitão da dengue ali, ó, com uma luva. E aí tem o texto 2. Prefira alimentos que informam que não tem colesterol no rótulo. Aí pergunta assim, ó, sobre a ambiguidade dos textos, é correto afirmar que... Qual você marcaria? Ambiguidade utilizando a proposital. Eu acho que é a B. A B, a ambiguidade utilizada pelo autor no texto um é proposital. Tá certo, né? Porque o texto um é o cartaz publicitário e tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. O mesmo ocorre no texto 2, que busca por meio da ambiguidade construída entre as palavras colesterol e rótulo. Não, Você colesterol e não, rótulo. você percebe, Tiago, que o primeiro, de fato, ao cartaz, é proposital a ambiguidade. Nesse segundo, foi proposital? É Não, uma instrução de saúde. Isso daqui não pode ter ambiguidade. Qual é a ambiguidade aqui? Prefira alimentos que informam que não tem colesterol no rótulo. Olha que ambíguo ficou isso. O colesterol é no alimento ou é no rótulo? Né? A ordem que foi colocado aqui no rótulo está muito ambíguo. sim, Prefira alimentos que informam no rótulo que não tem colesterol, né? Porque é informado no rótulo. Esse no rótulo deveria estar depois de informar, né? sim, Beleza? Então, na verdade, a certa é a alternativa A, ó. A expressão o bicho vai pegar geralmente expressa uma reação negativa ao falante. No texto um, no entanto, ela é usada de forma proposital como recurso expressivo, né? O bicho vai pegar, porque pode ser o bicho a dengue ou pode ser que o negócio vai ficar feio. A ocorrência da ambiguidade no texto 2 é um problema na estrutura sintática, não proposital. Né? De fato, porque é um problema de construção da frase nesse item A, né? Perdão, no segundo, que é o que fala do rótulo, do colesterol, né? É um problema de escrita. Beleza? certo. Ó, vamos para mais uma aqui, ó. Tá acabando. Vamos para mais uma. Tem só mais essa e outra depois, ó. É, Essa daqui já tem a ver, de novo, com a ideia de ambiguidade para identificar erros, tá? Das manchetes abaixo, uma delas apresenta ambiguidade. Assinale. Ó, ambiguidade, ou seja, se caracteriza como um erro, Thiago, e teria que consertar. Qual seria, na sua opinião? Rafa, seria B, A B? Por quê? porque está escrito assim: objetos de neto de Chico Anísio que desapareceu são encontrados no Rio. Aí eu entendo que desapareceu, a pessoa podia entender que seria o neto, Chico O Chico Anísio, Anísio, perfeito, né? Neto de Chico Anísio que desapareceu. Aí pode pensar que né? você é o, né? Exato. Até porque o que aqui, ó, ele que tá criando essa ambiguidade, né? Porque quem desapareceu pode ser o neto do Chico Anísio ou pode ser o Chico Anísio, né? Então, de fato, é isso mesmo, ó. A B seria correta, tá bom? Tiago, para finalizar aqui, então, vamos para a última. Ó, as tirinhas constituem um gênero textual multimodal, por terem tanto linguagem verbal quanto não verbal, ou seja, escrito e imagem.
Vamos Uhum. lá, ó. Um torcedor, parece um torcedor do Botafogo, né? Acho que é, pelo símbolo da camisa. Instruções de lavagem: não usar alvejantes, não passar o ferro, não torcer. Acho que veio com defeito. Então, tem essa plurissignificância aí. Por quê, Thiago? Vamos lá. Qual questão explica melhor esse efeito de humor aí por meio da polissemia? Deixa eu ver aqui. Obrigada, pessoal, pela presença. Nós vamos ter vocês aqui para que vocês tenham boa. Seria aí, Rafa? Claro, a polissemia de um termo provocou ambiguidade no texto, que levou o personagem à interpretação equivocada sobre o que poderia ser feito com a camisa, que é o torcer, né? Porque o torcer, ó, é polissêmico, ó, né? Torcer a camisa e tal, e torcer, né, de suporte. E por que que pode ter essa ambiguidade, Thiago? Tem a ver com o contexto da tirinha, porque ele é um torcedor, ele tá com uma camisa de time. Né? Então é isso que te ajuda a identificar essa ambiguidade, porque depende do contexto. Se ele não fosse representado como um torcedor, aí seria problemática a tirinha, porque teriam sentidos faltando. Beleza? Certo. Veio Então, com Thiago, essa daqui é boa também, né? Então, Thiago, para fechar aqui, ó, vou te dar umas dicas finais em relação, então, à interpretação, a partir de tudo isso que a gente viu. Porque a interpretação de textos, ele tem níveis de significação. Então, tem um nível mais superficial e um nível mais profundo. Por Uhum. exemplo, vou te mostrar aqui, ó, uma propaganda dos Correios. Essa daqui eu não mostrei para você na última aula, né? Não, Não? Ó, vou te mostrar então aqui uma propaganda dos Correios, lá do comecinho dos anos 2000, né? Deixa eu ver, vou te dar play aqui para ver se o som vai para você também. Tá com som? não, ainda não. Não? Não. Deixa eu ver se. Pera aí, ó. Deixa eu dar play de novo. Não ainda? Nada. Vixe, então acho que eu não compartilhei com o som, então acho que é por isso. Deixa eu colocar aqui de novo a projeção, pera aí. Consigo mudar? Será aqui? Vamos ver. Configuração de áudio. Acho que eu consigo. Acho que eu consigo. Não, na verdade não. Vou ter que tirar a projeção e colocar de novo. Não tem problema. Vamos lá. Ah, inclui. E agora, Thiago, inclui o som. Vê se agora vai. Ainda não. Eita, então vou ter que tirar mesmo. É que eu vou tirar e aí colocar a projeção. Pronto, mais fácil. Vamos lá. Parar a projeção. Agora deixa eu, né, subir com o som, incluir som do sistema. Bora lá. Acho que agora vai. Tá carregando. É, ó, agora eu vou dar play aqui. Aí você fala se tá com som. Eu coloquei incluir som do sistema. Foi? Não, Rafa. Cara, não, pior que precisa. Pior que precisa. Já sei. Agora vai dar certo. Por quê? Eu vou abrir aqui e eu vou espelhar do computador. Aí você vai ver que agora vai colocar, vai incluir o som. Quer ver, ó? Agora, agora vai dar certo. Incluir som, janelas. Agora você vai ver que vai dar certo, ó. Tá carregando, ó. Amor, tá precisando comprar mais água. Agora tá, não tá? Ah, sim. Ah, agora sim, então era isso mesmo. Ó, vamos lá então.
Ô, amor, tá precisando comprar mais hastes flexíveis de plástico com algodão nas pontas, hein? E filho, caiu, foi? Aí teve que botar esse curativo adesivo para pequenos ferimentos, né? Pessoal, alguém pegou meu bloquinho de papel amarelo com adesivo de fácil remoção? Quando uma marca vira sinônimo do que faz, não adianta chamar de outro jeito. Encomenda Expressa tem nome. Só Sedex é Sedex. Dona Isis, manda pro Sedex. Claro. Sedex. Né? Agora deu para ouvir inteiro, né? Sim. Beleza. Então, deixa eu colocar aqui agora o arquivo para a gente finalizar aqui, então, a aula falando sobre esses níveis de significação. Então, tá carregando aqui, a gente já volta. Aí, ó. Então, Tiago, ali no título do slide aparece sinônimo, né? No título, na verdade, do vídeo. Mas não é sinônimo, né? Você lembra o nome dessa figura de linguagem que é quando você pega uma parte para representar o todo? Tipo Hiperônimo. bombril. Isso, hiperônimo. Não, não, hiperônimo não. É metonímia, né? Por exemplo, bombril. Ao invés de falar palha de aço, você utiliza a marca mais famosa, que é bombril, né? Isso é metonímia, né? Mas, enfim. Então, ó, pode ver, Tiago, que tem níveis de profundidade nesse texto. O primeiro é a leitura. Ou seja, você compreender esses elementos superficiais do texto, né? É uma propaganda, ali já vai entrar um pouco da compreensão. É uma propaganda em que o produto anunciado é o serviço dos Correios, que é o Sedex. Então, ele vai tentar fazer com que as pessoas mandem as coisas por Sedex. Aí a gente vai para um nível mais profundo que tem a ver com o entendimento, que são os argumentos utilizados. Quais são os argumentos que ele utilizou ali, Tiago? Ele utiliza a figura de linguagem metonímia, ou seja, ele utiliza a ideia do todo pela parte. Não, a parte pelo todo, perdão. Que é a ideia de que Sedex é a marca de envio mais famosa. Então ele já coloca, tipo, ó, o Sedex é a marca de envio mais famosa. O que que ele está querendo fazer aqui, né? Corroborar a ideia de que o Sedex é a melhor marca. Só que a gente tem que ir para um nível mais profundo que tem a ver, não necessariamente eu coloquei ali, ó, a crítica que está por trás, mas qual a mensagem que ele quer passar. Para que a gente utiliza a metonímia no dia a dia, Thiago? Bombril ao invés de palha de aço. Danone ao invés de iogurte. Um exemplo que acho que talvez você não saiba que seja metonímia. Xerox ao invés de fotocopiadora, porque Xerox é uma marca. E Vai. esse acho que você não sabia. Isopor, que é a marca de um produto chamado polietileno expandido. Né? Isopor é a marca da empresa que faz o polietileno expandido. Né? Isopor, Oi? a do isopor eu não sabia, a do Xerox eu já sabia, mas isopor não. É polietileno expandido o nome daquilo. Por que a gente utiliza metonímia no dia a dia? Forma de simplificar. Perfeito. É isso. É para simplificar a linguagem, para ser mais ágil a linguagem. Então, Tiago, quando ele está utilizando essas metonímias, o que na verdade ele está colocando para a gente? Que o Sedex é rápido. Porque olha Ah, só, quando ele precisou falar outras marcas, por exemplo, ao invés de falar cotonete, ele fala do hastes flexíveis com algodão nas pontas, ao invés de falar cotonete. Ao invés de falar band-aid, que também é uma metonímia, ele fala do não sei o que lá para pequenos curativos, ao invés de falar post-it, ele fala do bloco de anotações de fácil remoção. Mas quando é para falar serviço de envio expresso, né, que é o nome do serviço, ele fala SEDEX, né? Ele fala SEDEX. Então, assim, ele está colocando o seguinte, ó, as outras marcas tanto faz quais sejam, né? Agora, o serviço de postagem tem que ser Sedex, porque o Sedex é rápido. Quando ele tem que falar Sedex, ele fala Sedex, porque isso evidencia, porque a metonímia ela é utilizada para evidenciar o quê? Essa rapidez na linguagem. Então, o que ele está querendo demonstrar aqui? Que o Sedex é rápido. É essa a mensagem que ele passa no final. Faz sentido? sim. Então, aqui tem a ver com um nível mais de profundidade, né? Igual aquela hora que a gente analisou, ó, só voltando aqui, deixa eu pegar uma que a gente teve que analisar uma questão crítica aqui por trás.
Ah, a do da pena, por exemplo. A do da pena, essa daqui também dos dois conversando. A gente acabou fazendo isso, porque a gente passou pela compreensão da situação, que é uma situação de entrevista, e sabendo que é um gênero tirinha, a gente aprofundou um pouco mais essa discussão, para se referir aos recursos linguísticos utilizados, que é a relação de sinonímia e antonímia, e a gente chegou no nível mais profundo, que tem a ver com a crítica que a tirinha demonstra. Ou seja, a ideia de que o sistema político brasileiro, ele, por mais que ele tente se renovar, ele mantém os privilégios de uma elite já muito antiga no país e que manda há muito tempo. Então a gente passou por todos esses níveis sem eu ter evidenciado isso para você. Beleza? Tiago, Beleza. então era isso, né? Boa prova aí no domingo que vem, dia 15, não só você, mas como todo mundo que de repente vai assistir a gente aí na gravação, tá? O Márcio, o coordenador, vai enviar para vocês esse material, não sei se ele ou o pessoal da comunicação, acho que o pessoal da comunicação, tá bom? Para de repente poder dar uma revisada aí para a prova, beleza? Rafa, eu só agradeço. Essa aula foi pô, de grande valia mesmo. É que nem eu falei, era um assunto que eu não estava não dando muita importância por me apegar a outros conteúdos, né? E Uhum. E você viu que é uma coisa que é muito cobrada, na verdade, né? verdade, eu vou dar uma atenção especial essa semana aí para chegar no dia da prova preparado. Só agradece mesmo, Rafa. Beleza, obrigado aí e boa sorte então. A gente se vê semestre que vem. Tá bom, Thiago? Em Deus, tá bom. Obrigadão, Rafa. Bom final de semana, Valeu, viu? bom final de semana, boa prova semana que vem. Um abraço. Valeu, um abraço, Rafa. Tchau, tchau. Tchau.